entre aspas, golpe da maioridade, que nem foi o caso do Dom Pedro II aqui. Aulinha de história, ó, de nada. Pega no que no vestibular cai, confia. E eles colocaram um guri de 8 anos para ser rei. Claro que tinha os conselheiros, mas ainda assim exigia muito de um molequinho daquele tamanho, novinho. E o primeiro ato que Josias fez, assim, que a Bíblia cita, que foi um grande ato dele como rei, foi restaurar o templo. Foi a reforma do templo. E a partir do verso 3 começa esse relato. E é essa parte que eu quero ler com vocês, que é uma parte que me interessa muito para esse momento de agora. Amém? Diz assim: sucedeu que, no ano 18º do rei Josias, o rei mandou ao escrivão Safã, filho de Azalias, desculpa, que a letra está pequena, daí fica difícil. Filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta juntaram do povo, e que lhe odeiem nas mãos dos que têm cargo da obra, e estão encarregados da casa do Senhor, para que odeiem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. Aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas, para repararem a casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Essa parte aqui vai acontecer depois, né, de que Ilquias e Safã encontram entre as paredes do templo que estavam caindo e entre as que estavam sendo reconstruídas, feitas novas ali, eles encontraram o livro da lei, encontraram a Torá escondida lá. E na época que Josias assumiu o trono, Israel era rodeada, vamos colocar assim, estava cheio de templo que era pagão. Inclusive o próprio templo que era para Deus, o Deus dos judeus, tinha um altar a Baal lá dentro. Tinham sacerdotes que adoravam a Baal, sacrificavam, queimavam incenso. E, durante esse processo da reforma, foi encontrado um livro que estava escondido há muito tempo, perdido há muitos anos. E, para quem não sabe, se eu não me engano, estava mais de 300 anos escondido o livro da lei dentro das paredes do templo, alguma coisa assim. E o povo não praticava a lei. Muito pelo contrário, Deus estava irado com o povo por todo o pecado que eles estavam cometendo. Que foi basicamente toda a idolatria, toda a prostituição, tudo que tinha. E Deus é ciumento. Ele já disse que Ele tem ciúmes da gente. Ele quer que a nossa adoração seja somente a Ele. E aqui Josias, que era um rei muito... Por mais que ele tenha começado a reinar jovem, com todas as influências que tinham ao redor dele, dos conselheiros que eram pagãos, né, dos conselheiros que adoravam a Baal e dos conselheiros que adoravam a Deus, ele escolheu adorar a Deus e a honrar a casa do Senhor. E ele foi lá e chamou o povo, falou assim: olha, tragam um dinheiro que é para a casa do Senhor, para que possa ser reconstruído, para que possa ser reparado, para que a gente possa colocar um templo que Deus possa realmente se agradar, que seja uma coisa feita com excelência, não seja um lugar caindo aos pedaços. E ele diz ali, a parte mais interessante que convém para nós aqui, é que eles não precisam nem prestar contas. Eles não precisaram nem prestar contas aos responsáveis, porque era tudo feito com fidelidade. Então, se a gente trouxer para o nosso tempo aqui, e a gente analisar, é importantíssimo que se traga a oferta, por causa de toda a questão, não só do reparo na casa do Senhor, mas por causa de todas as maneiras que ela ajuda na obra. Sem oferta, a obra não funciona, gente, não roda isso daqui. Sem oferta, a gente não teria o sistema de gravação e de transmissão. Sem oferta, a gente não teria todo o equipamento de som. Sem oferta, não teria nem o prédio da igreja. É por causa da colaboração dos servos, com o coração correto, que a obra vai para frente. Só quando a gente é fiel que realmente a gente pode cumprir isso. Senão, não dá. E durante esse processo da reconstrução do templo, teve que ser feita uma reforma em Israel toda. Por causa que durante o processo de restauração do templo, e depois que Safã e Ilquias analisaram o livro da lei e leram para Josias, que tinha só 18 anos de idade. Lembrando, ele era... Agora são 14 dias mais velho do que eu. Então, eles
ele teve a compreensão quando ele leu e ele viu toda a ira de Deus, que Deus devia estar sentindo contra o povo de Israel por todo o paganismo de séculos que estavam instalados no país. E ele rasgou as vestes dele. Gente, ele chorou, ele se quebrantou de uma maneira que era inacreditável que um moleque de 18 anos faria. E ele convocou todo o povo para adorar de novo a Deus. Ele derrubou todos os altares que eram pagãos, derrubou todos os postes que eram de deuses pagãos. Ele matou os sacerdotes que não eram os sacerdotes do Senhor, por causa de tudo que eles faziam de errado. E ele restaurou o templo e restaurou a adoração ao Senhor em Israel inteiro, na época dele. E, infelizmente, né, Deus falou assim, né, que por causa de toda a atitude de arrependimento que Josias demonstrou, ele não ia punir Israel por toda a traição que foi, né, que querendo ou não foi basicamente uma traição, né, a falta de fidelidade de Israel. Ele falou que ele não puniria Israel na época de Josias. Só que Josias só viveria mais 30 anos. Ele morreu muito novo. Infelizmente. E o povo ficou muito triste, por causa que a atitude de Josias levou o povo de volta ao Senhor. E ele fez com que o povo jejuasse, orasse, buscasse a face do Senhor e se entregasse de verdade para se arrepender. O povo, depois que escutou a palavra da lei, que o próprio Josias foi perante o povo ler, ele passou um dia inteiro lendo a Torá inteira para o povo, do começo ao fim. E depois que o povo ouviu tudo aquilo, que eles compreenderam com o que eles estavam mexendo, aonde que eles estavam errando, o quão errado era tudo que eles estavam fazendo, que eles aí se tocaram e foram realmente buscar o Senhor. Só que nada disso teria acontecido sem a reforma do templo. Porque Manassés, antes, ele já tinha tentado trazer o povo de volta. Quando a gente fala de Manassés, todo mundo lembra que ele foi um terror no paganismo, né, aquele cara. Foi o rei mais pagão que Israel já teve. Sacrificou os filhos dele para Beelzebu. Não foi Beelzebu, foi para Moloque. Eu lembro, viu? E, gente, ele fez tudo que tinha de ruim que ele podia fazer, ele fez para deuses pagãos. Ele foi, com certeza, um rei que para muitos é considerado nojento. Só que o que o povo não vê é que depois que ele foi preso, ele pediu misericórdia ao Senhor e ele mudou. Manassés, para mim, é um referencial de mudança que tem. Só que a mudança dele não foi suficiente para fazer a nação inteira mudar. Só que por causa do coração fiel de um jovem, uma nação inteira foi purificada. E por causa do reconhecimento dele de que era necessário manter a casa do Senhor em pé e em bom estado. Então, quando vocês trouxerem a oferta aqui, não tragam com sentido de obrigação, não tragam com sentido de tristeza por causa que está perdendo dinheiro. Não é, gente. A oferta nunca vai ser uma perda tua. Porque, em primeiro lugar, nunca pertenceu a você. Né? Tudo que é nosso pertence ao Senhor. Né? Inclusive o nosso próprio corpo. Né? O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Né? Nós só vivemos por causa que o Senhor quer. Que a Juliana falou na hora que ela estava ministrando. Nós não existiríamos se não fosse pela vontade de Deus. E o momento de oferta só é uma representação de gratidão por tudo que Deus tem feito por nós e de honra com a casa dele, com todo o serviço que é praticado aqui. E a oferta não é só dinheiro, gente. A oferta é louvor, a oferta é oração, a oferta é um coração quebrantado, a oferta é até limpar a igreja, é oferta para Deus. Organizar tudo aqui é uma oferta para Deus. Ter um coração honroso na casa dele e com todas as pessoas ao teu redor, mesmo lá fora, é uma oferta a Deus. Tudo que nós fazemos tem que ser uma oferta. Então não tragam aqui com sentimento de avareza ou com coração peludo, vamos colocar assim, né? Tragam a oferta com alegria. Porque é a coisa certa a se fazer. Por causa que é o que Deus pediu para a gente. É um mandamento isso. Então, honrem ao Senhor, né, nesse momento. Demonstrem um coração quebrantado. E façam tudo da maneira correta, né? Não com tristeza, que nem ele fala, mas sim com alegria. Por causa que daí ele vai te honrar, se você honrar o Senhor com o coração certo. Amém? Eu vou orar, daí a Cássia vai estar aqui na frente, vocês podem trazer as ofertas para ela. E também
não está aqui atrás, mas em algum momento, quem sabe, apareça o QR Code para quem não trouxe dinheiro físico e quer fazer o Pix. Né? Aí, apareceu, olha só que coisa linda. E também tem o CNPJ da igreja, tem atrás das cadeiras também o QR Code, caso precise. E é isso, eu vou orar e vou passar a palavra para o Caio daí. Senhor Jesus, agradecemos mais uma vez por estarmos aqui na tua casa, na tua presença, em comunhão. E agradecemos, Senhor, por esse retorno do culto de jovens. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando em tudo que nós vamos fazer e que o Senhor honre o coração de cada um que ofertou aqui na tua casa hoje. Pedimos que o Senhor esteja os auxiliando, os recompensando, Senhor, e que nada falte nas vidas dessas pessoas. E que tudo o que elas fazem aqui na tua casa seja retribuído 10 vezes mais na casa deles, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus? Cadê o Next? Uhul! Yes! Oh, yes! Eu pedi um favor para vocês, tá? Todo mundo aqui ó, comigo, ó. Ui, que bom. Eu estava tão animado com o culto dos jovens que eu estava... Nossa, essa última semana, sabe? Eu olhava para um pedaço de pão, porque não só de pão viverá o homem. Sabe, querendo pegar tudo e trazer para vocês o melhor conteúdo possível. Estava acumulando muito conteúdo. Era informação acumulada. Era qualquer coisa. Nossa, vou falar isso nos jovens. Nossa, vou falar isso dali nos jovens. Que até me perdi tudo. E daí eu pensei, né, o que eu vou falar? Jesus, sábado, é culto de jovens, eu tenho a pregação. Mas será que não é esse daqui? Não. Eu vou mudar essa frase. Daí eu vi no celulão, nossa, pregação da Ingrid, nota 10, hein? Daí eu vi a pregação da Ingrid, nossa, que palavra, vou até copiar algumas coisas que ela falou, tudo. Se vocês verem mera semelhança, é por um acaso, assim. Peguei, assim, revelação, né? Brincadeira. Tá bom? Revelamento. Amém, Jesus. Quero dar as boas-vindas para a nossa irmã Júlia. Seja muito bem-vinda. Aê, uhul! E para a nossa irmã Kaeli. Aê! Uhul! Senhor Deus, cola os pés dessas meninas para que elas não saiam mais do Next. Em nome de... Brincadeira. Estou brincando, tá? Amém. Obrigado, Júlia. Amém? Vamos começar, então? Vamos começar com a Bíblia? Amém? Abra suas Bíblias em Filipenses, capítulo 3, do versículo 7 em diante. Cadê? Beleza. Ó. A música dos ofertas? Não. Deixa bem baixinho, bem baixinho. Vamos lá, todo mundo achou? Achou nas Bíblias? Amém, misericórdia? Amém? Vamos lá. Vamos até o 7. Contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever a vocês as mesmas coisas não é problema. Não, pera, tá 3:1, filha. É 3:7. Coração. 3:7, minha filha. Isso, daí agora é 3:8 agora. Aê, obrigado. Mais do que isso, vamos voltar para o 7, vamos fazer a leitura, né? Contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, vírgula,
por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco. Nossa, NVI tem... Tá bom. Para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. 10, seu último. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Foi até o 11, era só até o 10, mas enfim. Amém. Bom, naquela folia de achar uma pregação legal para trazer para vocês, veio muita informação para mim, muitas coisas que eu vivenciei, muitas palavras que eu tinha guardado. Não sei se vocês já viram, mas às vezes fico com o celular, não estou mexendo no WhatsApp, tá? Estou anotando coisas que Deus me... E eu estava revendo as anotações e eu percebi que eu estava dando volta. Eu percebi que eu não tinha nenhuma direção, eu não tinha uma direção de Deus realmente. Eu estava indo por conta própria, o que eu acho que vai dar certo, o que eu acho que vai, né, ser bom para os jovens, o que eu posso passar para os jovens numa perspectiva minha para vocês. Só que não é isso. Não é assim que funciona. Eu vou falar um pouquinho de livros com vocês. Ninguém gosta de ler, né? Ler é chato, né? É difícil de ler, né? Quer ver quando era a época de escola, só tinha aquele Pequeno Príncipe para ler. Meu Deus, era 5... como que é? Era o fundamental inteiro, era só o Pequeno Príncipe, daí chega no ensino médio é Machado de Assis. Gente do céu. Quantas vezes que eu já olhei para aquele menininho lá do Pequeno Príncipe e falei, eu tenho que ler, eu vou ver um vídeo no YouTube, vou ver um filme, porque eu não aguento ler esse livro, é muito grande. Né? Ainda mais, nossa. E daí, só que hoje em dia, eu me forcei a ler. Né? Quando eu me tornei cristão realmente, eu queria ler a Bíblia e não conseguia ler a Bíblia, né? Porque era chato ler a Bíblia, né? Porque ficar lá lendo, daí vem Gênesis, daí vem um monte de gente assim. Quer ver Levíticos então, que daí ó, quantos centímetros ali, metros ali. Ali já cansei, já parei de ler e dormi. Mas graças a Deus, eu criei um hábito de leitura. E eu quero que vocês criem um hábito de leitura. Ler pelo menos um capítulo, 2, o que seja, mas criar um hábito de leitura, porque é muito bom. Né? Eu comecei a ler livros, coisas que eu não gostava. Comecei a ler material além da Bíblia. E hoje em dia até gosto de ler. Até teve um debate interessante que eu mandei no grupo do Next ali. Né? Mandei assim, alguém tem um livro para emprestar e tal. Daí, livro? O que você quer livro? Né? Eu falei, meu Jesus, esses crentes, esses jovens não lêem livro. Mas, voltando à ideia do livro, eu comecei a gostar do livro. Né? E eu encontrei um livro, vou apresentar para vocês. Ele pode ser um tanto quanto diferente. Mas o título do livro é O Homem que Confundiu Sua Esposa com um Chapéu. Que ele veio falar no culto de jovens de livro. Misericórdia. Não, né? Mas vou explicar para vocês o quão interessante é esse livro. Esse livro foi escrito em 1985 pelo escritor neurologista Oliver Sacks. Ele descreve alguns casos de pacientes que tinham problemas cerebrais, né? Pessoas que tinham algum transtorno cerebral, ou um transtorno neurológico. E o principal caso que tem nesse livro que me fez ter a vontade de ler esse livro, coisa que eu
não li esse livro, tá? Eu li só aquela parte de trás do livro, por causa que eu não tinha o livro ainda. Mas, enfim, depois eu fui mais a fundo pesquisar, até vi um PDF ali, só para entender um pouquinho mais da história, porque eu me interessei mesmo por esse personagem. E o caso principal que ele fala sobre o Dr. P. Dr. P, ele era um músico talentoso. Infelizmente, ele sofreu de uma agnosia visual, que é a incapacidade de reconhecer objetos visualmente. Pensa que triste. Ele não conseguia ver o mundo através de características como nós vemos. Você tem um nariz, e uma boca, e a sobrancelha, e você tem ou não tem cabelo, você tem um cabelo cacheado. Ele não entendia, ele não tinha essa percepção. Ele não reconhecia isso. Ele via o mundo através de características isoladas, tipo, um detalhe apenas, mas não reconhecia, de fato. O comportamento dele, de não reconhecer o rosto, deu a origem do nome do livro. Sabiam disso? Sabe por que o título é O Homem que Confundiu Sua Esposa com o Chapéu? É que no consultório ele descreve, lá do consultório do Oliver Sacks, descreve que o Dr. P, ele confundiu a sua esposa, literalmente, com o chapéu. Ele olhou para sua mulher e tentou colocar ela na cabeça. Que loucura! Como assim? Que ideia é essa? Como? Eu fui entender mais sobre esse personagem e sabe o que mais me impressionou? Foi como que ele via o mundo. Ele tentava se guiar. Ele só conseguia entender o mundo. Eu não sou cientista, eu não sou médico, né, mas é uma parte no cérebro, nessa massa aqui cinzenta aqui da testa, que é uma parte da frente aqui, que ele tinha, ele entendia. E o que acontece? A música era a guia dele. Ele fazia as coisas do dia a dia cantando para perceber. Eu estou amarrando um tênis, eu vou cantar uma música para amarrar o tênis, porque daí eu consigo distinguir que isso daqui é um tênis. Que loucura, né? Nossa, que interessante. E daí vi esse personagem e me veio uma música na cabeça. E me veio todo o passado, toda a história que juntou tudo e achei a palavra para trazer para vocês. Amém? O título dessa pregação é Tudo é Perda. Amém? Bota lá, olha lá. Ó. Tudo é perda, sentido, mente e direção à luz da cruz. Amém? Eita, glória. Tudo é perda, a gente cantou aqui e está tocando bem baixinho. É uma música do Felipe Rodrigues, é uma música linda, linda. A letra dela é maravilhosa. Quando eu escutei ela pela primeira vez, nossa, que impacto. Já vou falar isso mais adiante. Tratando de 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 9, que é um versículo bíblico central, onde Deus responde às orações de Paulo, falando sobre um espinho na carne, falando sobre Deus falando, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E o que acontece? Essa música, esse personagem, essa palavra, todas elas apontam para essa agonia, essa falta de direcionamento. Uma pessoa que não se direciona, uma pessoa que corre por algo que não vale a pena, uma pessoa que gasta energia ou que desperdiça seu talento com coisas que não valem a pena. Sobre uma conquista com a própria força. E querem saber uma coisa? Eu já fiz isso. Muitas das vezes eu tratei as coisas de Deus com a própria força. Tratar com as coisas que eu achava que eu conseguia sozinho. Eu tenho meu trabalho, eu vou fazer meu trabalho da forma que eu quero porque eu consigo. Não é bem assim. Não é assim que funciona. Eu vou para a escola estudar e vou fazer a minha parte e vou sair da escola e vou trabalhar, né? Mas não é bem assim. Tem uma questão crucial que a gente está esquecendo aqui, que é o direcionamento do porquê você está fazendo isso. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2. Só dando um aviso, às vezes eu vou passar uns versículos, não vai dar nem tempo de colocar lá, mas vocês anotam aí, ó. Vou forçar vocês a começar a trazer papel e caneta, para vocês anotar para vocês lerem depois, tá? Começa assim, tá? Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2. Salomão, a quem foi atribuído Eclesiastes, vai falar que
vaidades. Tudo é vaidade. Diz o mestre, vaidade de vaidades, tudo. Salomão teve de tudo. Paulo também. E ambos chegaram à mesma conclusão, à mesma verdade dura. E que a música que a gente cantou também fala que sem Deus tudo é perda. Eita, ó, fire, go glória. Nossa, fiquei sozinho aqui. Cadê o glória a Deus, amém? Aê, amém. Isso, glória a Deus. Eu vou contar um pouquinho de uma história de uma pessoa. O ano era 2022, era 1º de julho. Eu estava numa sexta-feira, e uma sexta-feira de aula, voltei para casa e falei, eu vou jogar até meia-noite, e daí eu vou só acordar às 11 horas, meio-dia, porque eu quero relaxar. Né? Só que nesse dia aconteceu uma coisa que ia mudar a história da minha família inteira. No dia 2 de julho, quando eu estava dormindo, eu acordei com gritos de desespero. Meu avô, que lutava há mais ou menos 3 anos, 4 anos com o câncer, faleceu. Eu vou contar um pouquinho a história desse homem, só para vocês terem um contexto. Meu avô nunca foi de igreja. Ele era católico, mas ele não ia frequentemente para a igreja. Ele era prestador de serviço da prefeitura, e ele era um homem que, embora não fosse cristão, era um homem de se invejar o seu caráter. Era um homem que mudou a sua mente, o seu coração, quando a vida mostrou para ele outras coisas. Vou dar um exemplo. Quando eu nasci, ele olhou para mim e falou, vou deixar de beber, porque ele bebia e fumava. Eu vou deixar de beber. Desde aquele dia, ele nunca mais encostou em qualquer bebida alcoólica. Quando minha irmã nasceu, ele falou, vou parar de fumar. Desde esse dia, ele nunca mais botou um cigarro na boca. Um homem que, embora não cristão, ele levava um caráter de uma pessoa muito, muito séria e muito especial. Só que o que mais me deixa feliz quando conto a história dele é que um pouco antes, era domingo, e eu tinha voltado de um culto. E era de noite, eu cheguei, estava conversando, eu acho que eu estava feliz por alguma coisa que aconteceu no culto, alguma coisa do tipo. E eu lembro que o vô me chamou para o quarto dele. Ele, com as últimas forças dele, sentou assim na cama e falou, vem aqui, ora para mim. Ora aqui para mim. Daí ele apontou assim, daí eu encostei nele assim. E sabe aquela paz, assim, de, tipo, não era uma oração para curar, era uma oração totalmente diferente. Eu orei ali para ele, mas depois, durante a semana não fui mais ver ele, mas o pastor, se não me engano, é o pastor Flávio, que foi lá. E daí, nesses últimos dias, na quarta-feira, quinta-feira, eu recebi a bela notícia de que, Caio, o teu avô aceitou Jesus. Nos últimos dias do meu avô, ele aceitou Jesus. E daí eu me perguntei, poxa vida, Deus, por que você levou meu avô embora? Por que teve que acontecer tudo isso? E daí eu fiquei indignado com Deus. Desde então eu fiquei bravo com ele. E mais para frente, que daí eu entendi tudo. Vamos começar a pregação agora? Capítulo 1. Ponto 1 aqui da pregação é que tudo é perda quando o sentido não está na cruz. O sentido não vem das coisas que eu tenho ou das coisas que eu conquisto, mas é o do porquê. O do porquê eu estou fazendo isso, para a honra e glória do nome de Deus. Eu estou fazendo isso com o coração entregue a Deus para fazer da melhor forma possível para agradar a Ele. Eclesiastes capítulo 2, versículo 11. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tivera de realizar, percebi que tudo era inútil, um correr atrás de vento. Não havia qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Salomão
o homem mais sábio do mundo, o homem mais rico do mundo, ele era o homem mais poderoso que já passou pela terra. Chega no finalzinho de Eclesiastes, ele fala que tudo que ele fez, ele considerou como perda, como gasto, por causa que ele não via o real sentido. E daí ele chega no finalzinho e fala assim, teme a Deus. Porque o sentido é temer a Deus, o sentido é honrar a Deus. Eu tive de tudo, mas eu considero isso como esterco, como falou ali, Paulo escreveu, por causa que não tinha o sentido real que era Deus. Eita, glória. Ele queria preencher um vazio com sabedoria, prazer, conquista. Mas num mundo onde a ferrugem corrói, o mofo estraga, o tempo destrói, isso é apenas esforço em vão. A cruz redefine esse valor, redefine essa ideia. E o que o mundo chama de lucro, Jesus chama de perda. Lucas capítulo 9, versículo 25, chega na melhor parte da música, que pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e se perder ou destruir a si mesmo? No dia 29 de novembro de 2025, era um sábado de manhã e eu estava varrendo a casa. Foi quando eu ouvi essa música pela primeira vez. Tudo é perda. Pode dar um gásinho na música agora. E essa música, quando eu ouvi ela pela primeira vez, eu escutei a letra, eu estava varrendo a casa e eu comecei a chorar varrendo. Eu parei de varrer e comecei a chorar de pé. Eu não me quebranto fácil. Eu posso dizer que eu tenho um coração meio duro para essas coisas. Eu não sou muito de chorar. Mas sabe o que é chorar que nem um bebê, igual uma criança? De soluçar, de chorar. E daí, depois, meu pai chegou de tarde. E daí eu contei para o meu pai. Meu pai olhou assim, escuta essa música, pai. Olha que música legal. E daí, chorei de novo. Olhei para ele, pai, eu percebi, eu encontrei o real sentido das coisas terem acontecido, por que aconteceram na minha vida. Sobre os acontecimentos passados, o do porquê meu avô foi embora, o do porquê aconteceu aquela coisa, ou aquela outra, eu sei o porquê. Foi porque Deus queria que fosse assim, por causa que Ele queria endireitar algo que eu estava tentando sozinho. Eu estava indo de uma forma totalmente contrária à palavra. E o que a palavra diz? Para confiar nele, para honrar, e para ter um direcionamento à luz da cruz. Amém? Um segundo ponto. Tudo é perda quando a mente não é transformada. Paulo não perdeu algumas coisas. Ele mudou critérios. Né? Em Filipenses, capítulo 3, versículo 7 até o 8. Mas do que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mas do que isso, considero tudo como perda, comparando a suprema grandeza. Depois que ele percebe o conhecimento de Jesus Cristo, depois que ele entende o que Cristo é na vida dele, ele muda todos os critérios da vida dele e ele entende que considera tudo como perda por causa que o real sentido estava em Cristo Jesus. Aleluia. A mente cria essas identidades falsas na gente, né? Às vezes, eu sou o que eu faço, ou eu conquisto, eu sou o que eu conquisto, eu consigo com a força do meu braço, eu consigo porque eu sou homem. Eu já vi muito essa frase. E isso só traz frustração, ansiedade. E quando a gente vê a cruz, quando a gente olha para Jesus, o nosso ego morre. A performance perde totalmente as forças e a graça assume o centro da nossa vida. Onde reconhecemos que somos um espírito que tem uma alma e habita dentro de um corpo. Nós mudamos critérios como Paulo também mudou. Não somos mais moldados pelo padrão do mundo, mas somos transformados pela renovação da nossa mente.
sendo assim capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Eita glória. Vamos passar para o ponto 3. Eu não quero correr, por causa que... Quer dizer, eu quero correr por causa que eu acho que eu anotei coisa demais. Mas, enfim. Não adianta... aqui. Filipenses capítulo 3, versículo 13 a 14. Esse vai dar tempo de pôr. Tá rápido, hein? Aí sim, gostei. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? A cruz, ela ajusta os nossos caminhos. A cruz é como um alvo e a gente é como uma flecha. Eu vou acertar esse alvo agora. Eu vou seguir a Cristo. Eu vou fazer a vontade. Eu vou ler a palavra. Eu vou confiar em Deus plenamente. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é poder de Deus. E qual é a direção? Você pode perguntar ainda, mesmo depois dessa tanto de direcionamento que você recebeu na cara. Foi quando você falou, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que chama pelo nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se afastar dos seus caminhos, dos céus ouvirei e perdoarei o pecado e curarei a sua terra. Se a gente faz o que a gente está num processo de 2026 avivamento, o pastor trouxe aquela mãozinha, né? Se a gente seguir essa ideia, é o que é o nosso direcionamento. Vamos ver se vocês estão bons. Não vou falar, quero ver se vocês se lembram. Inverteu. Oração. Dá mesmo, né? Dá mesmo. Brincadeira. Oração, palavra, jejum, adoração e comunhão com os santos. Ou congregação. Congregar, né? Perdão. Amém? Assim a gente abre a mão do orgulho. Abre mão do medo. E confia plenamente. Porque a gente se humilha e se arrepende. E isso traz avivamento para a sua vida. E, consequentemente, para a vida da igreja. Amém? E porque um começou, outros foram alcançados, né? Eu anotei aqui, há um tempinho atrás, acho que uns 3 meses, 4 meses mais ou menos, eu escutei uma pregação do pastor americano Larry Titus. A verdade é gringo, né? Tem que falar mais, não é Titus, é Titus. E nessa pregação ele fala sobre o pastor David Yonsho, que era um pastor de uma igreja de milhares de pessoas na Coreia, a maior igreja do mundo, né? E daí o pastor Yonsho chamou o Larry e falou, viu, eu quero que você venha comigo, porque a gente vai pregar para o nosso pessoal, para a nossa liderança. E daí ele olhou para o Yonsho e falou, eu tenho uma igreja de 1.000 pessoas, você quer que eu vá falar para não sei quantas pessoas tem? Naquele estádio enorme, tinha milhares de líderes, para vocês entenderem, um estádio inteiro só de líderes. E ele olhou aquele mundaréu de gente assim, daí ele, puxa vida, né? Foi para casa, ele orou para Deus assim e perguntou, Deus, por que que ele é americano, né? Por que aqui nos Estados Unidos a gente não tem uma igreja assim, de milhares e milhares de pessoas? O Espírito Santo fala com ele, Deus fala com ele e diz, porque ninguém me pediu. Ninguém veio, orou, se quebrantou, pedindo algo assim. E às vezes eu acho que está faltando isso, mais oração, mais busca. Para a gente ter
um avivamento para acontecer nessa igreja. A gente tem, já foi dito aqui em algumas pregações, mas tem uma promessa de milhares de pessoas para a nossa igreja. E daí eu, olhando e pensando, falei com Deus assim, depois que eu vi essa pregação, e lembrei da história de 10 mil pessoas para Shalom, né? E daí eu falei com Deus, Deus, se fosse só 10% desse número de jovens, eu ficava feliz demais. Se fosse só 10%. Sabe o que foi perceber algo diferente? Parecia que o Espírito Santo estava dando risada de mim. Falou assim, você não sabe o que você está falando. Esse número aí, ó, é baixo para o que vai acontecendo com os jovens. Amém? Você acredita nisso? Diga amém. Amém. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Na cruz, quando eu entendi o que a cruz tratava, quando eu entendi o que Deus, Jesus, fez por mim, eu perdi tudo que eu pensava ser e encontrei quem Deus sempre quis que eu fosse. Mudei critérios, mudei a percepção de vida, mudei direcionamento. E hoje em dia, graças a Deus, e espero continuar assim, é andar em total confiança nele. Em qualquer coisa. A gente fala assim, você tem uma vida de oração, mas às vezes para a gente é difícil orar 1, 2, 3 horas, mas comece devagarzinho, comece levando Deus para o seu dia a dia. Ó Deus, eu vou para o trabalho, eu vou levar um lanchinho. Será que eu levo uma maçã ou uma pera? Espírito Santo falou, leva o chocolate. Tá bom, Espírito Santo. Não, né? Não, né? É bom, né? O chocolatinho, né? Trabalhou ali, 3 horas. Para dentro. É bom, bem gostoso. E eu quero... Julie, chega aqui. Pode tirar o som do fundo. Pode tocar lá, tudo é perda. Impacto agora. Né? É o momento de a galera chorar agora, e, sabe? Se a tecladista chorar, não vai dar um curto-circuito aí, né? Não, né? Vamos lá. Vamos estar direcionando ao final, vamos caminhando para o finalzinho. Queria que você se colocasse de pé. Quem pode? Para quem... Eu acho que essa pregação não falou só comigo. Eu tenho certeza disso. Conversou demais comigo e eu fiquei remoendo. Deus, será que eu levo para a igreja? Será que eu prego isso? Será que eu falo isso? Vou colocar o quê? Vou contar a história de quem? Vou falar... Sabe? Eu fiquei refletindo nisso e... Se a palavra conversou com você, pode começar. Tá? Quando quiser. Não, estou brincando. E para quem escutou essa pregação e entendeu que, às vezes, você estava se encontrando na mesma situação que eu estava. Correndo atrás de coisas que te deixava cansado. Correu atrás de coisas que perdeu o sentido depois de um tempo, ou não tinha sentido realmente. E para quem perdeu direção, hoje a gente fala de novo, né, sobre Cristo, para a gente relembrar o nosso direcionamento, o nosso alvo principal, que é Cristo Jesus. A busca por Ele é o sentido da nossa vida. E o sentido da nossa vida é buscar a Deus com todo o nosso coração. Amém? Hoje você muda porque você sabe que tem uma direção que você tem que tomar hoje. Feche seus olhos. Você precisa da graça capacitadora. Declare que para Deus, Senhor, eu abro mão do que eu achava que era lucro para mim, Deus. De tudo que era para os meus olhos eram bons, mas que me afastava da cruz. Assim eu me aproximo do Senhor, Deus.
me aproximo do trono da graça, com toda confiança, a fim de receber misericórdia do Senhor, a fim de encontrar graça e me ajudar nesses momentos difíceis da vida, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Ore, adore, escute a letra dessa música. Cante ela. Cante essa música. Essa música, você que escutou essa pregação e viu que você precisa mudar de vida, você precisa mudar de mente, vem aqui para frente, vem aqui na frente, vem receber a oração. Vamos orar para que você mude de mentalidade, para você voltar ao verdadeiro caminho que é Deus, Cristo Jesus. Amém? Que Jesus Cristo, como sumo sacerdote perfeito, diferente de todos os sacerdotes que havia no Antigo Testamento, que às vezes precisavam oferecer sacrifício, Cristo ofereceu uma única vez e para sempre. Por isso temos livre acesso ao trono de Deus, não mais através de rituais complexos ou intermediários de humanos, mas diretamente através de Jesus Cristo. Frequentemente enfrentamos pressão de sermos fortes ou de termos todas as respostas, ou de nunca demonstrarmos vulnerabilidade no trabalho, na família, na escola, nos relacionamentos. Existe uma expectativa constante de competência e controle. No entanto, a vida nos confronta diariamente com situações que expõem nossa limitação. Decisões difíceis na carreira, desafios na liderança familiar, ou decisões na nossa vida escolar, nos nossos momentos de dúvida sobre o futuro, ou simplesmente o peso das responsabilidades que carregamos. É exatamente nesses momentos que a promessa desses versículos que foram citados se torna preciosa. E Deus não espera que sejamos perfeitos, ou que tenhamos tudo sob controle, mas que nos aproximamos dele. A palavra confiança, ousadia santa, uma liberdade de expressão que vem de conhecer o seu lugar como filho amado. Não precisamos esconder nossas fraquezas, ou fingir que estamos bem quando não estamos. Deus nos convida a trazer nossas incertezas
nossas preocupações, nossos medos. E a graça não é apenas um conceito teológico, mas é uma realidade presente que nos capacita hoje. Quando você se sente inadequado como pai, filho, ou futuramente como pai ou líder, lembre-se que a graça de Deus é suficiente para suprir exatamente o que precisa para a sua vida. Ele não apenas perdoa os seus erros, mas Ele dá força e sabedoria para enfrentar cada desafio. Ele te dá graça capacitadora que te ajuda a livrar do pecado e a andar em santidade. Amém, Jesus? Se tem alguém que ainda não aceitou Jesus como Salvador, que ainda não aceitou Cristo como Senhor da sua vida, decida hoje mudar a sua vida por completo. Se você quer aceitar Jesus, levante sua mão direita e fale: Deus, eu quero aceitar a Ti, e eu quero direcionar a minha vida a total confiança com o Senhor, a andar em santidade e a buscar. Se você já estava nos caminhos do Senhor, mas hoje em dia você se encontra em apuros, você não tem direção para onde você está indo e quer declarar isso para o Senhor e falar: Deus, eu quero entregar nas Tuas mãos a minha vida, porque eu não tinha entregado antes. Eu quero o direcionamento dos céus, eu quero que o Senhor venha direcionar a minha vida para as coisas que eu venho de fazer. Que assim seja, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Amém, Jesus.
E. Ah, tá. Amém, Jesus. Glória a Deus. Uau. Que incrível. Nossa, aquele quentinho, sabe? Que bom, né? Bom, vamos estar finalizando agora. Eu queria agradecer a presença de vocês, né? A presença de Deus aqui nesse lugar, né? O Espírito Santo. E pode sim. E que essa palavra rumine dentro de vocês, se vocês levem essa palavra no coração de vocês, amém? Pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, eu senti uma direção de nós orarmos pelos jovens, ministrarmos sobre a vida de vocês. Então eu gostaria de convidar todos os jovens para vir aqui à frente, para que nós possamos orar e ministrar sobre a vossa vida, amém? Vamos ficar aqui por perto da KL, é isso? Porque ela não pode ficar de pé, nós vamos ficar perto dela, tá bom? Então, venham aqui para frente, vamos fazer aqui um semicírculo com os jovens. As crianças também podem vir, que são essa nova geração de adoradores, né? De servos e servas do Senhor. Pode ficar sentadinho aí. Pode, mas a gente pode ficar por perto dela aqui, não tem problema não, tá bom? Tiago também vem aqui à frente, por favor, Caio. Glória a Deus. Vamos ministrar na vida de vocês, naquilo que Deus tem colocado no coração da pastora. Vamos declarar a graça, o favor, a misericórdia de Deus sobre a vossa vida. Amém, queridos? Amém. Eu vou precisar que a Sigrid venha, o irmão Marcos na sequência ali, se ele puder estar aqui, né? Vamos fazer aqui uma fila de frente aqui para o altar. Vou pedir para a Damares e para o Juliano ficarem atrás também, tá bom? Isso, ali com a KL, tá? Isso. Fica aqui um pouquinho desse lado de cá. Fica aqui comigo. Olhem bem para mim aqui. Desde ontem, quando eu estava aqui orando por vocês, pelo culto, o Senhor colocou um amor muito profundo no meu coração pela vida de vocês. Vocês são tão preciosos, mas tão preciosos para Deus, vocês não têm noção do quanto que Deus ama vocês. Às vezes, vocês podem ficar até tristes, porque muitas vezes vocês convidam pessoas, elas não vêm, né? Não fiquem, tá bom? Deus está aqui. Deus está aqui. E Ele quer falar ao teu coração mais ainda do que Ele já está falando. Deus vai tratar algumas coisas com vocês. Teu cachorrinho? Tá. Vamos concentrar aqui, tá bom? Então, assim, ó. Eu vou pedir para quem está aqui comigo, os pais, amigos, quem puder ir ministrando, vai ministrar dentro da direção que eu vou orando aqui, vocês vão orando aí, tá bom? Primeira coisa que Deus colocou no meu coração, tem situações de uma tristeza muito profunda, não sei em qual de vocês, mas Deus vai trabalhar. Deus vai dirigir as pessoas que vão interceder por vocês agora, tá? Coloque isso diante do Senhor. Se Ele trouxe isso, é porque Ele quer curar. E quando a gente entrega para Deus, Ele faz perfeito. Tudo que Ele faz é perfeito. Ele conhece a gente no nosso profundo. Às vezes, muitas vezes a gente não tem, por mais convívio que a gente tenha dentro de casa, muitas vezes a gente não tem como a gente colocar o nosso coração. A gente não encontra um lugar
para a gente colocar aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente está sentindo. E eu quero dizer uma coisa para vocês.